Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartões, eu sou o Patias e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Cartologia para a rodada 2001. Vamos escalar o nosso time do Cartola, vamos rever toda a performance dos times com alguns macroindicadores com relação a todos os estaduais do Brasil e vamos de fato explicar que vídeo é esse? Seja muito bem-vindo. O Cartologia nasceu de uma necessidade de trazer mais estatística para o futebol. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar trazendo rankings dos times. Quais times têm mais gols por jogo em todos os estaduais? Quais times conseguiram mais SGs? Qual é o melhor mapa do confronto para a primeira rodada em gols? Qual que é a nossa análise preditiva olhando as principais casas de aposta aqui? Mas antes de tudo, cara, o Cartologia vai trazer nessa temporada análise dos jogadores pela quantidade de jogos que eles performaram e a média no Cartola, obviamente. Qual que é a performance de cada equipe no confronto com favorecimento para gols, assistência, se é desarme. Muda muito se você está tentando posicionar um time mais no seu meio campo ou mais na sua zaga. E se você escolhesse um determinado jogador, qual que seria a performance seguindo uma distribuição de probabilidade definida com menor erro acumulado, ao invés de você escolher um jogador aleatoriamente. Se você posicionasse todos os jogadores de um determinado clube, qual que seria a dispersão deles comparado com o campeonato como todo? E será que ele estaria na melhor posição de média e desvio padrão? Se você analisasse o saldo de gol, será que você veria a melhor equipe posicionada para colocar dentro ou fora de casa? Se você analisasse o melhor atacante, você só olha o número de gols ou você olha a porcentagem de chutes que ele consegue fazer no gol e que convertem em gol? Isso muda muito também quando a gente vai querer escalar o goleiro que vai estar encarando esse cara, porque se ele é um perna de pau que chuta muita bola no gol, mas não vira gol, ele é uma excelente fonte de pontos para o nosso goleiro. Vamos também estar trazendo sempre os nossos jogadores comparando com a média do campeonato e a média do adversário, para a gente saber se ele tem uma oportunidade de subir, se vai ser um jogo mais complicado, se não é um jogador que de fato não tem se destacado entre os top 10. E quando a gente vai analisar a pontuação, quando a gente só quiser escalar um jogador pensando nisso, vamos ver se, observando a distribuição de probabilidade em faixas pré-estabelecidas de pontuação, se esse cara performa melhor dentro, fora de casa, e quando a gente vai jogando fora de casa, quais são os fatores que contribuem para isso. Esse é o Cartologia. Se você gostou, convido muito você a se inscrever. Já curte, compartilha com seus amigos e vamos fazer o Cartologia decolar. Temos tudo para começar o campeonato da melhor forma. E vamos lá analisando todos os campeonatos estaduais que esses times jogaram, trazendo alguns macroindicadores. Mas, Patinhas, eu quero a nível jogador. É muito difícil, não tem dados acumulados disso. Inclusive, até se você procurar no SofaScore, você não vai ver qual é a porcentagem de desarmes que um jogador do Cuiabá teve nessa temporada. Apesar de que o Cartologia vai trazer aqui uns dados com relação à temporada da Série B do ano passado. Por isso a gente vai estar olhando uns macroindicadores só para a gente entender qual equipe que a gente tem que olhar e qual equipe que a gente tem que desviar. Lembrando que se é a sua primeira vez jogando Cartola, tem algumas coisas importantes para você saber da primeira rodada. A primeira rodada é a principal rodada para você fazer dinheiro. Como que você faz dinheiro? Quando seu jogador fizer uma pontuação boa. O quão boa? 40% do preço dele. Por isso, jogadores baratos são excelentes na primeira rodada, porque como você não tem nenhuma rodada passada, a média é a própria pontuação. Por isso, times baratos. Passou de 70 pontos, você já está ousando demais. Vale muito a pena você baixar sua pontuação no começo, fazer um bom dinheiro, porque depois você não tem que se preocupar entre escalar Hulk ou Arrascaeta. Coloca sempre os melhores e você consegue colocar pressão nos seus adversários depois. Olhando com o quesito de gols, o São Paulo, o Flamengo e o Internacional fazem o top 3 aí dos times que conseguiram mais gols nos seus respectivos estaduais. Claro que São Paulo e Flamengo têm destoado um pouco mais. É curioso ver o Cuiabá com 28 gols já na temporada. Na zona de baixo a gente vai ver Fortaleza, Santos, Atlético Paranaense e o nosso Bahia, que está numa situação um pouco mais complicada. Válido dizer que para Fortaleza e Ceará eu peguei dados da Copa do Nordeste, tá? Para o campeonato do Bahia, eu peguei o Campeonato Baiano, mas para os dados do Fortaleza e do Ceará, eu peguei da Copa do Nordeste, porque o Campeonato Cearense começou um pouco mais atrasado e tem poucos jogos até o momento que eu estou gravando isso, por isso tentei trazer o campeonato que eles participaram mais. Se você olhar gols por jogo, vai seguir um pouco da lógica, com destaque para o Atlético Mineiro. Apesar do Atlético Mineiro só ter 27 gols na temporada, se você olhar relativamente pela quantidade de jogos que ele já jogou, é o time que passa da barreira de pelo menos 2 gols por jogo. Isso é muito representativo, especialmente pelo futebol que o Nacho tem jogado, que o Hulk tem jogado, que o Diego Tardelli tem jogado. Mais uma vez, o Atlético Mineiro sendo uma excelente equipe ofensiva e uma péssima equipe defensiva. O Atlético Mineiro só teve 6 SGs e se a gente for olhar os líderes de SGs, a gente vai ter Cuiabá, Chapecoense e Atlético Goianiense. Nossa, eles estão tão bons assim? Calma, né? Também são campeonatos estaduais bem complicados da gente falar que são bons, né? A gente vai estar falando do Campeonato Mato Grossense, do Campeonato Catarinense e do Campeonato Goiano. E são campeonatos assim que existem eles e os maiores rivais deles são tipo Série C, Série D.
Se a gente olhar um campeonato com maior representatividade, o time do São Paulo tem conseguido mais destaque com 6 jogos sem tomar nenhum gol, mas o Corinthians também. Se a gente olhar um mapa do confronto, e aqui olhando só gols, tá? Para você que é um cartológico carteirinha e acha que isso que é média de pontuação para uma determinada posição, ainda não, porque ainda não temos esses dados. Se a gente olhar do ponto de vista de oportunidades de gols, a gente vai ter Santos, Atlético Paranaense e Juventude nos melhores confrontos, mas balanceando pela quantidade de gols que esses times também conseguem fazer, a gente tem que centralizar nossos esforços em Fluminense e São Paulo, que jogam um contra o outro, então é um jogo de muitos gols. Por isso eu acho bom evitar zaga desses dois times, mas vale a pena você priorizar peças ofensivas deles, especialmente de São Paulo, que está numa posição de mais gols por jogo do que o Fluminense. Flamengo, Internacional, Grêmio e Mequinha tentando entrar ali no bolo. Se observarmos as principais casas de apostas e analisarmos por via de 4 grandes indicadores, qual que é o total de probabilidade de vitória para uma determinada equipe, qual que é o retrospecto histórico deles, qual que é a probabilidade de que um time tenha mais gols do que o outro, e esse Poisson Score é, na verdade, se a gente tivesse mais jogos dentro do próprio Campeonato Brasileiro, como é a primeira rodada, ele vai estar sempre zerado para todos os jogos. O Flamengo dispara no confronto contra o Palmeiras, Corinthians leva, já Internacional, Sport, Atlético Mineiro e Fortaleza estão no 50-50 ali, não tem nenhum despontando muito. Se você quiser apostar, eu não acho que tem peças valiosas em nenhum desses confrontos. Quiçá o Internacional, porque o Praxedes está custando mais barato, mas eu acho que tem outros meios para você colocar. Se observarmos outros confrontos, Atlético Paranaense e Mequinha estão 50-50 com uma leve tendência aqui para o Atlético Paranaense. O Santos leva melhor em cima do Bahia, especialmente pelos últimos 2 jogos do Santos, que acabou virando bastante das casas de apostas. O Grêmio e depois o Cuiabá também leva os melhores dos seus confrontos. O São Paulo por bem pouco, mas acontece uma maior consolidação dele ter a vitória em 64% com relação ao Fluminense. E o Braga também tem uma excelente superioridade com relação a Chapecoense. Vamos então para qual vai ser o nosso time da primeira rodada. Tá aí a nossa seleção, só as peças mais friamente refinadas nas entranhas do... Não, tinha que ser barato. Esse time está custando 64 cartoletas, o nosso banco de reserva está contando com 2 jogadores da Chape, 1 do Corinthians e 2 do Santos. Aliás, o Santos tem sido uma base interessante para a gente fazer o nosso banco de reserva. Nossa base defensiva está vindo com Walter e Lucas Ramon, Léo Ortiz, Nathan Silva e Felipe Luiz, entre os bons e baratos. Depois a gente vai ter Citadini, Charles, um Messi brasileiro, e na Argentina também, o Benítez e Zé Roberto Pablo e Caio Jorge, tá? Por que a gente está indo com esses 2 jogadores do Cuiabá? Cuiabá tem 9 jogos sem tomar gol, então representa alguma superioridade defensiva. Ah, mas o campeonato deles é fácil. Tudo bem, a gente tem que partir de algum lugar. E o Lucas Ramon tinha uma média de 2,48 desarmes por jogo, se olharmos o campeonato da Série B de 2020. Ele teve 57 desarmes naquele campeonato, e levando em consideração todos os jogos que ele participou, foram 2,48 desarmes por jogo. Já observando o Atlético Goianiense, tem também uma superioridade no SG, está encarando uma equipe que tem um sistema ofensivo um pouco pior, que é o time do Corinthians, não tem aquele nome, tanto renome, se você pensar que o Jô é o jogador referência. Zé Roberto tem mais de 9 gols na temporada e Nathan Silva participa de uma das defesas que 9 vezes conseguiu ir para casa sem tomar nenhum gol. Por isso são boas apostas que estão mais baratas. Se observarmos as apostas são paulinas, é porque o São Paulo vem com 32 gols na temporada e Benítez e Pablo já fizeram a dobradinha de assistência e gol em 2 vezes dela. Pablo com destaque para 5 gols na temporada, incluindo já o jogo de ontem contra a Ferroviária. Por fim, a gente vai estar compondo aqui de Caio Jorge, porque o Santos tem uma superioridade com relação ao time do Bahia, especialmente no momento atual do Santos. Léo Citadini, que em 42% das ocasiões do jogo do ano passado em casa conseguiu performar acima de 5 pontos. Charles, porque a gente quer ter alguma participação, o Ceará dentro de casa costuma ter maior controle do jogo, gostaria muito de colocar o Lima ou o Vina, mas estão muito caros, vamos colocar o Charles. Léo Ortiz mantém a sua média de desarmes ativa e o Felipe Luiz entre os bons e baratos, e o Flamengo tem uma boa superioridade para cima do time do Palmeiras. É as oportunidades da gente pescar uns desarmezinhos num jogador que está muito barato para o rendimento dele. Se você gostou, convido muito a você entrar no @cartologiafc, o link está aqui na descrição também, e no nosso canal do Telegram, onde a gente vai divulgar toda essa apresentação aqui no PDF, você pode baixar, rever da forma como você quiser. E se você tiver qualquer pedido, é só mandar lá, a gente tem uma base de dados extensa, a gente pode gerar sempre uma análise da melhor forma a acomodar todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o likezinho aqui, se inscreve, isso ajuda muito a gente, compartilha com seus amigos. E, cara, vamos pra cima, porque esse ano tem tudo pra ser do Cartologia. Então, como sempre, mais uma vez, vai, Cartolinha!